Olá pessoal, estamos começando mais um podcast aqui da Escola Liz Matosinho e hoje nosso tema é combate ao suicídio. Estamos com o Dr. Wellington e a doutora Lucemia. Olá, boa tarde, meninas. Boa tarde, meninas. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui, vocês poderiam explicar para a gente o que é suicídio? O que é suicídio? Vou comentar uma coisa e meu colega complementa comigo. O suicídio é a tentativa que a própria pessoa tem de tirar a própria vida. Tá? Isso é o suicídio. Pode ocorrer de várias formas. Que tem origem de forma psicológica, forma traumática, que dá origem ao suicídio. Mas o suicídio em si é a tentativa de a própria pessoa quitar a própria vida. Você tem algo a falar? Complementando a fala do doutor, né, o suicídio ele pode ser definido como um ato deliberado executado, então, de forma consciente também. Porque quando chega nesse padrão do suicídio, nesse momento, nesse ato, é um momento que a pessoa ela tem consciência de fugir de alguma coisa. Como pode identificar e como funciona a mente de uma pessoa com intenção suicida? O identificar, na verdade, nós temos algumas tentativas prévias, né? Que ela vem falando sobre esses riscos, que é a identificação de quando a pessoa quer ficar só mais tempo sozinha, né? Quando ela utiliza falas, como por exemplo, eu não deveria estar aqui nesse mundo, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Então, onde são algumas falas, tanto dessas falas como também um processo de isolamento, que ela sempre busca buscar ficar sozinha, não quer ficar no meio de amizades, principalmente no meio de vocês aqui da escola, né? Sempre aquela pessoa que pode estar no momento demonstrando sorrisos, né? Porém, não interagindo 100%, mas ali dando um sorrisinho, menos com menos fala. E também quando está nesse processo, como eu falei antes, nesse processo de isolamento. Tipo, uma pessoa que é participativa, ela sorri, ela é feliz, entre aspas, só que ela é meio isolada. Ela tenta ser participativa, corpo, mas a alma não está ali. E lembrando, gente, que o ato de identificar as pessoas com ideações suicidas, né? O suicídio, a tentativa do suicídio é o ato final. Ela começa apresentando comportamentos bem antes do que o doutor falou. Isolamento, né? Aquela pessoa que era muito participativa, sorria, brincava e começou a se retrair. Um dia ou outro, a pessoa está chateada, está triste por alguma coisa que aconteceu, é normal. E no outro ela já está feliz, já ultrapassou aquele problema, já superou, absorveu. Mas isso vai persistindo. E a pessoa ela vai começando a dar sinais de que tem essa ideação suicida. O doutor falou. Começa, eu queria dormir e não acordar. Eu não queria estar mais aqui, se eu pudesse sumir, eu sumia. Quem em sã consciência quer dormir e não acordar? Quer desaparecer? Então a pessoa vai começando a dar sinais. Né? E os familiares, amigos, professores, colegas de trabalho, nesse momento que nós temos que estar munidos de informação para saber identificar. Ela não era assim, e está assim agora. O que está acontecendo? Né? Você chamar para conversar, ele está falando o que está acontecendo. Eu vejo que você está um pouco distante, que você não é aquela pessoa que era antigamente. Então
Então, isso a pessoa começa a dar sinais. Não é a pessoa, eu acordei, eu quero cometer suicídio. Não, não é assim. A pessoa vai dando sinais. E os sinais, pode frisar, isolamento, apatia. Você conversa com a pessoa que você não tem nem vontade de responder. Você vê que a pessoa que você convive não é mais a mesma. E como a gente prevenir que essa pessoa cometa um ato suicídio? Bom, nós não podemos garantir 100%, mas nós podemos levar essa pessoa ao reconhecimento, né? Reconhecimento no sentido de busca de ajuda. Hoje nós sabemos que existe tanto uma equipe multidisciplinar está tratando, né? O doutor aqui vai falar um pouco melhor sobre isso em relação a esse autocuidado em conjunto, tanto os psicoativos, que são a medicamentosa, e a psicoterapia também, né, que é de suma importância. A medicação ela vai entrar para tratar os sintomas e a psicoterapia vai entrar para tratar as causas, o motivo de tudo isso. Porque o que acontece com uma pessoa em ideação suicida? Ela não vai chegar e saber explicar o motivo daqueles sentimentos. Né? Então, ela não entende qual o motivo. Então, vai entrar com a medicação para estar com esse acompanhamento medicamentoso e também com a psicoterapia para nós ajudarmos a fazer essa investigação de qual o motivo chegou a esse ponto. Então, eu acredito que um dos meios a se prevenir seria isso. Como a doutora falou, a questão da psicoterapia e a terapia medicamentosa. A primeira questão que eu vejo da prevenção é nós estarmos munidos de informação para saber identificar. Essa é a primeira prevenção. Você, como um amigo de trabalho, coleguinha da escola, né, vai identificar. Essa é a primeira prevenção. Como a doutora disse, não existe nem um procedimento que vai ser 100%. Não, a prevenção é essa. É um conjunto de atitudes que vai culminar na prevenção, que vai prevenir a pessoa cometer o suicídio. Então, primeiro, o que eu vejo é isso. É nós, como amigos das pessoas, da pessoa, identificar. Identificou, né, como a doutora falou, a pessoa reconheceu que tem um problema, porque o suicídio ele é um resultado de outra coisa, de um trauma, de uma depressão, né, problemas familiares, problemas na escola. O suicídio é consequência disso. Ele não vem só assim, é acompanhado de outras coisas. Eu sempre dou um exemplo, aí vamos voltar para a minha área do medicamento. E que é fundamental, que complementa a parte da psicoterapia. O que é a parte psicoterapia? É a parte que trabalha o psicólogo, de conversar, identificar a raiz do problema, certo? Quando, por exemplo, passou pelo psicólogo, o psicólogo vai lá e identifica, vamos dar um exemplo, que a pessoa tem depressão e por essa depressão ele tem vontade de tirar sua própria vida, certo? O psicólogo identificou isso e julga ser necessário a pessoa passar pelo psiquiatra, que vai dar o remédio, certo? Que vai dar um remédio para aliviar o sintoma da depressão. Aliviando o sintoma da depressão, o desejo do suicídio aos poucos vai indo embora, porque ele é consequência da depressão. E na psicoterapia você vai tratar a raiz do problema da depressão. Se for uma agressão, se for um abuso, isso aí a gente tem muitos fatores. Eu dou o exemplo sempre assim. A importância da psicoterapia com o psicólogo é muito mais importante do que o remédio.
vou explicar para vocês por quê. O remédio, ele não trata a raiz do problema. Ele trata os sintomas. Se a pessoa está com ansiedade, o remédio vai te acalmar. Se você está com depressão, o remédio vai te deixar menos deprimido. Certo? Só que o remédio, ele não vai tratar o trauma que você teve. Está entendendo, meninas? Não onde que vai ser tratado o trauma? Na psicoterapia. Aí eu dou o exemplo do... A pessoa se corta. E esse corte infeccionou. E começou a doer. Às vezes está doendo ali, vermelho, com pus, porque está infeccionado. Não adianta você dar um remédio para dor se você não matar a infecção. Digamos que a infecção é a raiz do problema, que é o trauma. Então você tem que tratar a infecção para a dor parar. E você trata a raiz do problema, o trauma, o que originou a depressão como nome do desejo de suicídio na psicoterapia. Na psicoterapia. Por isso é importantíssimo o papel do psicólogo. O papel do psicólogo. Por isso que eu falo que é muito mais importante que o medicamento. O medicamento ele só vai tirar a dor, ele não vai tratar a infecção. E é tirar a dor naquele momento, né, doutor? Que passou o efeito, a raiz ainda está ali. Está lá. Está entendendo? A importância da psicoterapia, a importância da conversa. E todos nós temos um pouquinho de psicólogo. Como diz o ditado, todo médico louco, todo mundo tem um pouco. Psicólogo louco, todo mundo tem um pouco. Por que eu falo isso? Todo mundo tem um pouquinho de psicólogo. Porque todos nós podemos sentar e conversar e ouvir a queixa do amigo. Do marido, da esposa, do colega de trabalho, do namorado, da namorada, do filho, principalmente do filho. Esse é um alerta para os pais, ouvir os filhos. Porque muitas vezes, a doutora pode falar muito mais propriedade que eu, não tem uma escuta adequada. Se o filho se queixa de alguma coisa, até porque com preguiça, não quer lavar a louça, não quer lavar o banheiro, não está com preguiça que não quer estudar, aí começa a chamar de um monte de nome. É o famoso saber lidar, né? Que muitos pais, muitas pessoas não têm. Quando o doutor disse em relação, né, que todos nós temos somos um pouco psicólogos, com certeza. Mas como nós estamos prontos para poder ajudar uma pessoa que está tentando tirar a própria vida, a que ponto nós estamos sabendo lidar com isso? Que às vezes há um risco no sentido de, não querendo discordar o senhor, doutor, que eu acabei, no sentido assim, por exemplo, o doutor chegou aqui super meu amigo e começou a relatar algo da vida dele. Talvez algo que ele está trazendo para mim é algo que eu possa estar vivendo naquele momento. E será que eu vou saber lidar com isso que ele está me trazendo? É onde que eu vou dizer o quê? Opa, peraí, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então, por isso que hoje, né, temos nós profissionais, é claro que nós não vamos deixar de ouvir, mas dependendo daquela demanda que esse colega traz, que esse amigo traz, eu vou ter essa contratransferência e eu simplesmente vou fazer o quê? Não, peraí. Um exemplo simples. Se é o caso de duas amigas falando em relação ao seu relacionamento, ao seu casamento. Eu estou com um problema no meu casamento. Então, aquilo que eu estou fazendo com o meu marido, com o meu cônjuge, o que eu vou fazer para falar para ela? Não, separa mesmo, larga. Esse vai ser o primeiro conselho que eu vou dar. Então, até que ponto também nós precisamos pensar se eu sou realmente, se eu estou apta a ouvir. Não, peraí, eu vi que isso daí já mexeu comigo, está na escola. O que você acha de nós irmos lá conversar com a professora, que a gente tem mais intimidade, né? Ou
com a diretora. Então, o que você acha de fazer isso? Então, é um pouquinho de estratégia que nós precisamos criar no nosso dia a dia também, em relação até mesmo para nós ouvintes. Justamente, aquela escuta, você escutar sem criticar, sem julgar, isso aí todo mundo consegue. Sem você apontar o dedo. Porque às vezes o problema que a pessoa está passando, igual de fora, é uma coisa boba. Quantas vezes você já escutaram isso? Já? Para com isso, que coisa boa, você está triste por isso. Ter uma vida boa. Você tem uma vida boa, seus pais, sei lá, têm dinheiro, têm carro, porque Dá tudo que você quer. justo, você tem um telefone, um iPhone. Né? Você já escutaram isso já? Sim, muitas vezes. Então, não é isso. Isso não ajuda a pessoa. Por quê? O problema pode ser pequeno para mim. Para ela não é. Para ela não é. Essa fala, para com isso, olha a sua vida. Isso não ajuda. Isso não ajuda. Porque a pessoa tem consciência da vida dela. A pessoa tem consciência, talvez, que tem um emprego bom, que ganhe bem, que tem um carro bom, um celular bom, uma vida social boa. Mas aquele problema para ela é grande. Então, se ajudasse a falar isso, você aí não é nada, essa coisa da sua cabeça, você está com bobeira, ajudasse, ninguém ia ter problema psicológico, porque a maioria das pessoas escutam isso. Então, é uma coisa que não ajuda. Então, aquela escuta, sem julgar, sem apontar o dedo, sem querer diminuir a pessoa. Nossa, mas você é bobo e está chateada por isso? Você está diminuindo a pessoa. Isso não ajuda, não soma para você escutar e procurar levar a pessoa ao profissional. Que tem uma qualificação maior para poder, como o doutor falou, buscar a professora que tem mais intimidade, ou a diretora, ou a supervisora, professor Fábio. Entendeu? É aquela escuta sem julgamento. Isso aí a gente pode fazer, sem contar dele. E lembrando também que se um colega, estamos falando mais voltado para a escola, porque é onde tem um convívio maior, né? Em relação à sociedade, a escola é um meio que tem mais contato, né? Então, quando aquele colega buscou aquele específico, aquele amigo específico, é porque ele confia. Justamente, porque é porque ele confia. Para eu chegar até o doutor, porque eu confio nele, então eu vou trazer algo que está doendo em mim, mas eu não sei o que falar, mas eu tenho essa percepção de que ele estará apto a pelo menos me ouvir. Não, isso é um fato. E gente, olha, e olha o fato, é uma coisa muito interessante. Embora você seja minha amiga e eu confio em você, eu quero chegar e desabafar com você. Mas dentro de mim teve uma luta até eu chegar e falar pra você. Não foi simples. Entendeu? Não foi uma coisa assim, vou lhe falar com ela. Não, de mim teve uma luta. Será que eu falo? Será que eu não falo? Então aproveita essa oportunidade de forma sábia para poder escutar corretamente a pessoa. Teve alguma situação em relação ao acompanhamento de alguém com ideação suicida que te impactou? Que impactaram vocês? Bom, eu acredito que o doutor está mais tempo que eu aí nessa área, eu tenho pouco tempo, né, que estou formada, vai fazer ainda 2 anos de formação, e eu estou com acompanhamento, né, ontem, inclusive eu iniciei e eu já estou há algum tempinho com uma demandatária, né, e que até eu trabalho no CRAS, no Jardim dos Migrantes, e ela é uma pessoa, entre outros, né, porque para mim, particularmente, cada cliente, paciente que eu tenho um contato são de extrema importância, né, independente qual é o diagnóstico dele. E então, só que quando chega a esse ponto, né, como nós já falamos anteriormente, são momentos em que não foi da noite para o dia, é algo que já vem de algum tempo, né, vem se prolongando, para chegar nesse estágio final, vamos dizer assim, né, que é essa a tentativa, né, do
pessoa mesmo, essa paciente, ela literalmente, ela já teve tentativas, né? E hoje o esposo já não busca, não consegue sair para trabalhar com medo dela ficar sozinha e executar. Então, com certeza tem acompanhamento que nos deixa bem impactado. Eu não vou falar de um paciente específico, eu vou falar de maneira geral. O que mais impacta em mim, que chama muita atenção, é aquele paciente com ideação suicida, que tentou o suicídio, não conseguiu, obviamente, e volta para o tratamento. Começa a tratar, começa a ter uma boa evolução com o tratamento, melhora. E o relato, praticamente assim, gente, de 100% deles o que mais dói neles é a família. Minha família sofreu. Eu disse, você pensa em fazer trabalho, como que está hoje, né, tal. Não, eu penso porque eu sei o quanto minha família sofreu. Depois que passa esse impacto, que começa a evoluir bem, um tratamento de remédio, psicoterapia, o relato principal deles é: a minha família sofreu muito. Isso. Em relação a estudantes, assim como a gente, teve muitos casos como eles, que eles tiveram ideação suicida? Estudantes. As principais fases da ideação suicida do estudante é na fase do juvenil, né? Que começa primeiramente com se cortando, né? E nós vamos abordar esse tema ainda, a automutilação. Mas tem. E assim, um alerta a vocês. Principalmente está envolvido questão de ideação suicida, rede social, tá? Jogos, tá? Tem rede social, se não me engano, acho que é Discord, talvez vocês já ouviram falar. Isso que é uma coisa assim que não há pudor nenhum ali. O que se fala, o que quer se falar, se fala. Então, assim, vem muito decorrente disso. Decorrente também família, convivência familiar, traumas familiares, problemas com o pai, problemas com a mãe, problema conjugal do pai e da mãe que reflete no filho. Às vezes a mãe vira e fala assim: eu não queria ter tido você, você foi um acidente, né? Se você não estivesse aqui, não teria acontecido isso. E é multifatorial. O que é multifatorial? Tem várias etiologias, vários motivos para o adolescente chegar a dessa ideação suicida ou tentativa. Não, eu acredito que seja isso mesmo que o doutor falou, porque também até envolvido quando, na primeira infância, né? Desde o nascimento de uma criança, de uma adolescente. E isso também inclui dentro da própria gestação, como o doutor falou. A mulher, né, na gestação, ela simplesmente começa a dizer: eu não quero ter essa criança, ou tenta o aborto também, porque esses são sentimentos. Né? A partir do momento dentro de uma gestação, o que a mãe sente, a criança automaticamente ela vai sentir. Então, querendo ou não, porque muitas das vezes a maneira, o que você está sentindo, eu não sei dizer o que eu estou sentindo. Você sabe me dizer qual foi por exemplo, houve algum caso, né, que você pode me dizer na sua infância, só um exemplo, tá? E ela fala assim: não, eu não sei por que eu estou chorando desse jeito que eu estou, eu não sabe nem discernir se é que tipo de tristeza é aquela. É mais ou menos isso mesmo. Fale um pouco sobre automutilação e seus riscos. A
mutilação é uma beiradinha, né? Que querendo ou não, uma pessoa, ela não se corta por prazer, ela se corta para retirar a dor, né? Que nem ela mesma sabe dizer exatamente. Porque através da dor que ela está sentindo é como se ela não tivesse sentido dor, né? Como se aquele spot fosse o motivo dela tirar a dor que ela não sabe explicar. Então é assim, para chegar nesse último estágio, né, que é do ideação suicida, ele já passou por um processo de ansiedade, crise de pânico, né? Chegou no processo da depressão, onde que chega. Aí vem a mutilação, depois a tentativa. A mutilação nada mais, como a doutora falou, um alívio da dor. Um comportamento gera um hábito quando ele alcança seu objetivo. Qual que é o comportamento? Se cortar. Qual que é o objetivo? Aliviar a dor. Não, de se cortar. Aliviar a dor. Então, o comportamento, se cortar. O objetivo, aliviar a dor. E ele alcançou esse objetivo. Ele se cortou e a dor aliviou. E aquilo se torna um hábito. Se torna um hábito. Tem tratamento? Transferiu, né, doutor? A dor sem explicação para a dor que ele consegue explicar. Justamente, a dor que ele não consegue ver. É interessante essa parte psicológica, né? Então, os riscos, quais são os riscos? Chega uma hora que a pessoa não aguenta mais. E qual é o risco? É uma tentativa de suicídio. Existe tratamento? Existe. Existem técnicas para substituir essa dor esse ato de se cortar? Sim, existe. Técnica de respiração. Quando a pessoa tem vontade de se cortar, tomar um banho gelado. Eu já tive um paciente que ele se cortava, tinha o hábito de se cortar. E aí, com o uso de medicação, psicoterapia, ele substituiu o se cortar, doutor. Sabe o que ele fazia? Segurava gelo na mão. Uma excelente técnica. O rosto na água gelada também. E segurava o gelo na mão, obviamente vai doer. Né? Vai doer A transferência, né, doutor? Só que, qual que é pior? Segurar o gelo na mão ou se cortar? Então, assim, você vai mudando padrões de comportamento. Né? Você vai substituindo uma dor por outra que não vai causar danos. Porque a pessoa que se mutila, ela, primeiramente, você já, olha, naquele calorzão daqui de Rondônia, ela com a camisa muito inteira. Que estranho, o calor desse, você de jaqueta, você de moletom, né? E a pessoa no tratamento farmacológico, na psicoterapia, ela começa a canalizar esse desejo até uma possível cura, né, de parar por vez aquilo, canalizar para outras coisas. A técnica de respiração, o banho gelado, no caso desse meu paciente era segurar gelo. Vocês têm algo a comentar sobre algum assunto que a gente talvez escapou e ainda não abordou? A gente conversou bastante. Né? O que eu quero, assim, eu quero voltar a frisar só uma coisa. Pratiquem a boa escuta. Sejam vocês um bom ouvinte. Sejam vocês um bom ouvinte. Às vezes, aquela pessoa que está deprimida, triste, e até mesmo com a ideação suicida, talvez ela dá uma oportunidade para se desabafar com alguém. E às vezes nessa oportunidade a pessoa vai lá e mete os pés pela mão, o ouvidor, vamos dizer assim, mete os pés pela mão. Pronto, aquela pessoa se bloqueou.
eu fui abrir para alguém que eu confiava, olha como ela me tratou, não vou abrir para ninguém. Né? Isso é o que eu quero deixar para vocês com relação ao suicídio, né? Que foi o nosso tema principal. Sejam um bom ouvidor, sem apontar dedo, sem julgar, mas sim se colocar do lado da pessoa, como um apoio. O que eu posso fazer para te ajudar? Essa é a pergunta. O que eu posso fazer para te ajudar? Deixa eu ver isso. Tá muito bom, mas agora a gente tem que finalizar. Muito bom mesmo. Foi um prazer conversar com vocês, meninos, de conhecer a doutora. Prazer é nosso. Muito bacana. Muito obrigada por ter participado. Gratidão por essa experiência aqui com vocês. É um assunto até gostoso, né, doutor? Gostoso de se bater. Porque até mesmo para trazer a consciência do ser humano em si, né? Não vamos dizer aqui que é só dentro da escola, mas numa sociedade no todo. Né? Então é um assunto que deveria sim ser mais falado, não só apenas no mês de setembro, né? Amarelo, reconhecido como setembro amarelo, né? Mas trazer esse conhecimento à população, né? À sociedade em si, e levar a cada dia mais adiante. E como o doutor falou, buscar ter essa empatia de ouvir, porque quando a pessoa ela se desloca até o objeto para poder trazer para ele aquele sofrimento dele, que ele não sabe expressar, é porque ele sentiu esse desejo. A única coisa que talvez naquele momento ele queira é alguém que o ouça, né? Que o abrace. Então, não consigo lidar, não estou sabendo lidar, ouça, abraça, cuida daquela pessoa naquele momento, mas trazendo para ele essa importância do profissional dentro, porque quando chega nessa área já da ideação, não que o certo é desde o início, né, doutor, lá no momento que a ansiedade já começou, procurar um profissional da área psiquiátrica, né, junto com um acompanhamento psicoterápico também, para que não chegue a esse final. Né? Feliz aquele, para nós, principalmente como profissional, que tenta e não consegue, né, doutor? Mas infelizmente não são todos. Infelizmente são alguns que tentam e se salvam, mas tem outros que acabam por ali mesmo. Bom, infelizmente acabou. Sigam a gente nas nossas redes sociais, o Matheus Enquete, Uma das Fases.